Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, seu professor de matemática aqui no Matemática Superior. Hoje nós temos a incrível missão de falar aqui da nossa querida geometria espacial. Nosso foco de resolução de questões vai ser da banca CESP-CEBRASP para o concurso da SEDUC Sergipe. E também SEDUC Piauí, porque afinal de contas, os dois concursos são da banca Sebrasp. Então, você que está se preparando para o Sergipe e também para o concurso do Piauí, pode assistir essa aula tranquilo, que ela vai ser muito proveitosa. É claro que qualquer concurso que você esteja fazendo de professor de matemática, eu recomendo que você faça as questões da banca CESP-CEBRASP, porque são questões boas, tá? É igual a nossa querida banca FGV. Então, eu sempre recomendo que vocês façam as questões, tá? Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Lucas, sou professor de matemática responsável aqui pelo Matemática Superior, o melhor curso de matemática para professores. E essa é a nossa semana especial de revisões. Então, hoje a gente está tendo a aula de geometria espacial, tá? E analítica, tá bom? Mas esse material, ele é de espacial. Então essa aula vai estar dividida aí em duas partes. Uma parte nós vamos trabalhar com a parte da espacial, a primeira parte vai ser espacial, e depois nós vamos falar de geometria analítica. Nosso foco aqui vão ser questões, temos questões de múltipla escolha, questões de certo e errado, e por aí vai, questões recentes de concursos, questões um pouquinho mais antigas, mas eu não pego muito antigo, no máximo até 2010, 2011, e é isso. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu espero de coração que essa aula seja muito proveitosa para você. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve para você não perder nenhuma das nossas lives, nem dos vídeos que nós postamos. E se você está se preparando para concurso, aqui na descrição nós temos dois links. Um link que é para você adquirir o Matemática Superior, e aí você vai ver as assinaturas, vai escolher aquela que melhor se adequa à sua preparação. Se é uma preparação com mais tempo, e aí você vai escolher de 6 meses ou de um ano, ou se você quer aquele sprint, aquela reta final, e aí você escolhe a mensal, e aí você fica por 1, 2 meses, e é isso, tá? O acesso é imediato, você adquirindo o curso, você já recebe logo um link no seu e-mail para acessar todos os nossos materiais, gravações, listas, trilhas de estudos, e também pode tirar dúvidas com seu querido professor. No mais, só agradecer a vocês, vamos começar a nossa aula. Segue a vinheta. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para a nossa aula. Meu nome é Lucas Gabriel. Hoje nós iremos falar sobre geometria espacial para a banca CESP-CEBRASP. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa resolução de questões. Vamos aqui. Questão 1, Prefeitura de São Cristóvão. Julgue o item seguinte referente à geometria analítica, plana, espacial. Se a área total de um cilindro circular reto de 3 centímetros de altura for igual ao triplo de sua área lateral, então o volume desse cilindro será inferior a 400 centímetros cúbicos. Eu vou começar aqui fazendo uma revisão com vocês sobre as características aqui de um cilindro. Porque, afinal de contas, essa questão pega área total, área lateral e volume. Então, eu vou precisar colocar aqui as relações. Do cilindro circular reto. Cilindro circular reto. Fica bem bonitinho o material. Bom, primeira relação. Área da base. O cilindro circular reto, a base é um círculo, então a nossa área da base vai ser a área do círculo, que vai ser πr ao quadrado. Temos a área lateral. Quando nós abrimos um cilindro, a folha do cilindro ele vira um retângulo. Então a nossa área lateral vai ser 2πrh,
E quando você abre aqui um cilindro, certo? Você abre aqui um cilindro, essa folha, ela fica dessa forma, aqui. E aí, esse comprimento é o mesmo comprimento da circunferência, 2πr, e essa daqui é a própria altura do cilindro. Por isso que vira 2πr vezes h. Temos a relação também de área total, que eu vou chamar de AT, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, porque o cilindro ele tem 2 bases. E temos também o volume, que é a área da base vezes a altura. Então, nós temos essas 4 relações importantes para cilindro. Você tem que levar ela para o seu concurso. Tudo bem. Agora, a gente pode começar. A área total de um cilindro, 3 centímetros de altura. Então, vamos lá. A área total de um cilindro foi igual ao triplo de sua área lateral. Considerando que a sua altura é de 3 centímetros. Isso aí mesmo, 3 centímetros. Bom, gente, eu vou substituir aqui as relações. A área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. 3 vezes a área lateral. Se você passar isso daqui para cá subtraindo, vai ficar 2 vezes a área da base igual a 3 área lateral menos área lateral. Posso fazer uma subtração. 2 vezes a área da base é igual a 2 vezes a área lateral. Simplifico. A área da base é igual à área lateral. Então, olha que interessante. Para esse tipo de cilindro, quando o cilindro, a área total é 3 vezes a sua área lateral, é isso que ocorre. A área da base é igual à área lateral. Bom, com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir agora as relações, certo? Utilizando também um H igual a 3 centímetros, e vamos descobrir o raio da base desse cilindro. Vamos lá, então. Partindo disso daqui, vai ficar πr ao quadrado igual a 2πr h. Vou fazer aqui algumas simplificações. π com π, r com r. Vai ficar, então, r é igual 2 vezes h, só que o h é 3. Nosso raio é igual a 6. Por fim, o que ele pediu, que eu até esqueci. Então, o volume desse cilindro será inferior a 400 centímetros cúbicos. Vamos lá, a gente vai ter que calcular, então, o nosso volume. Volume é igual a área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes h. Seis vezes 6, 36. Bom, 36 vezes 3 vai dar 108. Só que ele está querendo comparar com 400. Ele está falando que é inferior, não é? Bom, vou ter que multiplicar isso aqui por 3,14. Se você multiplicar isso aqui por 3,14, não precisa 3,14, tudo bem, só o 3 já é o suficiente, que vai dar um valor muito distante daquilo que a gente está comparando. Ele vai dar aproximadamente, o volume é aproximadamente 339,12 centímetros cúbicos. Ele fala aqui que é inferior, então, gabarito certinho.
Lembrando, tá, galera, que esse material com as anotações, ele está disponível na plataforma do curso, tá? Material sem e com as anotações. Só você clicar no vídeo dessa aula, na parte de baixo, em material. Aí para vocês darem uma anotada. Aqui também. Agora vamos continuar. Bom, para esse item aqui eu coloquei até um desenho. Vocês podem ver que eu coloquei até um desenho, para facilitar um pouquinho minha vida. Para esse julgamento aí agora, a gente vai ter que trabalhar com pirâmides. Pirâmides eu considero aí um sólido bem chatinho de trabalhar, né? Eu acho os prismas e os cilindros mais simples do que pirâmides e cones, certo? Quando você trabalha com sólidos inscritos e circunscritos, aí que o negócio dá um bololô danado. Mas o que a gente vai fazer aqui? Eu até desenhei aqui a pirâmide. Nas pirâmides, a gente trabalha muito com a geometria plana, com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras brilha muito nas pirâmides. E também com as semelhanças, tá? Semelhança de triângulos, quando a gente faz troncos, tudo bem? Então, vamos começar a brincadeira. Vamos para a leitura. Julgue o item seguinte, referente à geometria analítica, plano espacial. Situação hipotética. As faces laterais de uma pirâmide regular quadrangular são triângulos equiláteros. E todas as arestas da pirâmide medem L. Assertiva, nessa situação, a altura da pirâmide é igual a L sobre raiz de 2. Então ele está querendo aqui que a gente escreva a altura da pirâmide em função das arestas. Ok. Então eu vou partir ali disso, vou desenhar um triângulo aqui na minha pirâmide, e esse triângulo eu vou ter que fazer algumas relações. Se todas as arestas possuem a mesma medida, então a nossa base é um quadrado. Tá? Então a gente vai usar muito a geometria plana aqui também. Vamos lá, vamos começar. Vou colocar aqui de azul, aqui vale lado, aqui vale lado, aqui vale lado e por aí vai. Nós temos dois triângulos que nós podemos trabalhar aqui nessa figura. O primeiro triângulo eu vou desenhar aqui de vermelho. Tá? Essa aqui é a altura da nossa pirâmide. Vocês podem fazer um triângulo vindo para cá, seguindo essa direção. Esse aqui vai ser o ponto médio. Vou até apagar esse L aqui. Esse aqui vai ser o ponto médio. E aqui vai ser a altura da face. Então essa aí seria uma primeira forma de você chegar na altura da nossa pirâmide. A outra, que eu vou fazer aqui de verde mais escuro, você vem para cá. Tá vendo? Traça a mesma altura, você vai ter que partir dela. Vou fazer vindo aqui para baixo, para não deixar o desenho menos poluído, tudo bem? E aí você parte desse triângulo aqui. Esse triângulo aqui é a diagonal do quadrado sobre 2. E aqui é a própria aresta, que vale L. Tudo bem? Ele falou que todas as arestas medem L centímetros. Qualquer um dos triângulos que você for comparar. Ah, claro, faltou esse aqui, essa parte aqui de baixo, que é a metade do lado, que é L sobre 2. Qualquer um deles que você for fazer, você vai ter que, no final, fazer um teorema de Pitágoras, tudo bem? E ele quer saber a altura. Então nós vamos fazer de duas formas, para deixar a questão mais legal. Primeira forma, eu vou fazer aqui com a cor vermelha. Você vai ter que achar a altura da face. A altura da face é L raiz de 3 sobre 2, por se tratar de um triângulo equilátero. Então, por ser um triângulo equilátero, a altura de um triângulo é essa. E agora você faz o teorema de Pitágoras, utilizando aqui as suas medidas. A altura da face ao quadrado é h ao quadrado
mais L sobre 2 ao quadrado. L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Vou elevar ao quadrado aqui e isolar o nosso H, tudo bem? Então ele vai ficar L ao quadrado vezes 3 sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4. Muito bom. Continuando. A altura ao quadrado é igual. Bom, isso aqui é 3L ao quadrado menos L vai dar 2L ao quadrado. Sobre 4, dá para dar aquela simplificada. Mas eu acho que não precisa, porque no final a gente vai racionalizar. A altura vai ser L raiz de 2 sobre 2. Bom, ele tinha falado que era L sobre raiz de 2. Então, assertiva. Errado. Essa é a primeira fórmula que você fazendo ali pelo triângulo vermelho. Vamos fazer agora pelo triângulo verde. Segunda forma aqui, partindo pelo triângulo verde. Aqui agora a gente vai ter que usar a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Tudo bem? Isso aqui é diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado. Então, a gente vai fazer agora Pitágoras. Vai ficar L, a nossa hipotenusa. A altura e D sobre 2 são os nossos catetos. Então vai ficar L ao quadrado igual a altura mais L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Vou elevar e já deixar aqui em evidência, tudo bem? 2 L ao quadrado sobre 4. H ao quadrado, faça a diferença aqui dessas frações. 4 vai ficar 2L ao quadrado sobre 4. Mais uma vez eu não vou simplificar. Já vou tirar a raiz. Novamente, L raiz de 2 sobre 2. Mesmo resultado que nós encontramos. Assertiva, errado. Muito bom. Então fizemos essa questão de de duas formas diferentes, tudo bem? Justamente para que você tenha aí liberdade, tá? Com base nos dados. Às vezes você vai querer fazer o triângulo vermelho, às vezes você vai querer fazer o triângulo verde, às vezes o dado da questão vai ser a aresta, às vezes vai ser a altura da face, às vezes o dado que ele vai te dar da questão vai ser a altura do triângulo e os segmentos ali que envolvem a base, e aí fica mais interessante você utilizar o vermelho, vai depender, tá? Daquilo que você está querendo buscar. Se você está querendo buscar volume, se você está querendo buscar área, aí você pode optar pelo triângulo vermelho ou triângulo verde. Por isso que eu quis fazer das duas formas, tá bom? Aqui, ó, vamos para mais uma. Essa vai ser a última desse bloco, tá? E aí a gente vai para outros. Os biscoitos de sal de determinada marca têm a forma de um paralelepípedo. A base é um quadrado de lados medindo 6 centímetros. A altura mede 0,25. E é isso. Os biscoitos são acondicionados em caixas com capacidade de 5.184 centímetros cúbicos. Beleza, tudo em centímetros. Nesse caso,
A quantidade de biscoitos que podem ser acondicionados em uma das caixas é. Bom, para descobrir a quantidade de biscoitos, é necessário fazer uma razão, ou seja, uma divisão, entre os volumes. Então eu preciso pegar, ó, quantidade de biscoitos vai ser, vamos lá, o volume cadê? O volume da caixa dividido pelo volume de um biscoito. Feita essa razão, é só dividir e é isso. Tá tudo em centímetro, então vamos lá. O volume da caixa já foi dado, então vamos direto para o volume do biscoito. Ele falou que esse volume, ele é... Esse volume não, perdão, esse sólido é um paralelepípedo, então vai ser 6 vezes 6 vezes 0,25. 36 vezes 0,25. Bom, isso aqui é dividido por 4, isso aqui vai dar 9 centímetros cúbicos. Então a quantidade de biscoitos vai ser eu pegar esse volume aqui, que é 5.184, e dividir ele por 9. O resultado vai dar exato. São 576 biscoitos. Aí a assertiva, superior a 500 e inferior a 1.000. Letra D. Questãozinha boa, né? E é isso. Ficamos por aqui com esse bloco. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Olá, meus queridos! E aí, gostaram dessa primeira parte? Teve uma questão que foi mais dificilzinha, né? Que foi aquela de... Vou colocar aqui, que foi aquela de pirâmides. Demais, foi bem de boas. A gente vai continuar aqui agora, tá fazendo mais questões aqui de geometria espacial. Tem uma aqui que é bem interessante, ó. Essa daqui é bem maneira pra gente fazer. Essa daqui também. Então, esse segundo bloco promete ter questões bem legais. Vamos lá então? Segue a vinheta, vamos para mais um bloco. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos aqui para mais um bloco, resolvendo questões de geometria espacial da banca CESP-Sebrasp. Vamos lá, então. Só vendo aqui, é isso aí mesmo. CESP 2013, Seduc Sede CEE Alagoas. Deu uma travadinha aqui. Para confeccionar os brigadeiros e os doces de coco para a festa de seu filho, Maria preparou uma lata de brigadeiro cilíndrica com medidas de 12 de diâmetro e 10 de altura. E uma lata de docinho de coco, também cilíndrica, com medidas internas igual a 8 de diâmetro e 10 de altura. Considerando que os brigadeiros e os docinhos de coco tenham sido enrolados sob forma de uma pequena esfera, julgue o item. A área lateral externa da lata de docinho de coco é inferior a 70 pi centímetros quadrados. Infelizmente, ele deu os valores da parte interna, não é? Vamos fazer aqui um marca-texto. De docinho de coco. Então, cadê? Ó? A lata de docinho de coco tem 8 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Pronto, agora deu um foco legal. Então, o docinho de coco é diâmetro e altura. Vamos aqui, então, aos nossos dados. Vamos calcular a área interna mesmo. Vou ignorar momentaneamente essa parte externa. Ele deu o diâmetro, que são 8 centímetros, o que implica que o raio, que é a metade do diâmetro, vai ser 4. Ele falou que a altura é 10. Então, ele pediu a área lateral,
2πrh, 2 vezes π vezes 4 vezes 10. Área lateral, 2 vezes 4, 8, vezes 10, 80. Vai ser 80 π centímetros quadrados. Bom, e aí a gente consegue resolver somente por causa disso. Ó. A área lateral externa é inferior a 70? Não. Porque se a interna deu 80, então não vai ser inferior mesmo. Então, é inferior a 70? Errado. Só foi possível resolver esse item por causa disso. Porque, veja bem, se nós tivéssemos encontrado aqui, olha como é que a banca às vezes dá uns motivos para a gente anular. Se a gente tivesse encontrado um valor, por exemplo, igual a 60 π, algo do tipo, a gente não pode afirmar que é inferior, porque a gente não sabe a grossura da lata. E aí essa grossura pode aumentar o raio. Tem um raio interno e um raio externo. Então a gente não pode afirmar isso. Entendem? Fica complicado. Então qualquer valor abaixo de 70 π seria passivo de anulação essa questão. Tá? Mas foi possível fazer. Vamos para mais uma. Bom, essa daqui, CESP 2011, concurso aí da Bahia. Vamos lá, essa questãozinha é boa. A figura acima, que aqui está abaixo, ilustra uma imagem do Memorial JK. Parte da construção é obtida seccionando um cilindro circular reto de diâmetro da base D por um plano inclinado. O sólido assim obtido tem alturas máximas e mínimas em relação à base do cilindro iguais, respectivamente, a Bzão e Bzinho. Considerando que B é igual a metade de Bzão, a área da superfície lateral desse sólido. Gente, esse sólido, ele é o seguinte, ó, se você pegar um cilindro, vamos fazer aqui a ideia para vocês. Tá? Você tem um cilindro, tudo bem? E eu cortar ele dessa maneira, eu vou fazer algo mais ou menos assim. Eu vou criar esse tipo de sólido aqui, que é o da figura. Tá? Então, esse sólido, ele foi feito através desse tipo de corte, tá? Ele quer saber a área desse sólido. E aqui nós temos o cilindro que ele foi utilizado para construir. Nós não conseguimos fazer cálculos, deixa eu falar aqui com vocês. Não vai ser possível fazer cálculos utilizando o sólido. A gente vai ter que pensar o quê? Tá? A gente vai ter que pensar que o mesmo sólido que tem embaixo, eu vou construir ele acima. Igual como a gente fez aqui na figura. Tá? Eu vou imaginar que o mesmo sólido embaixo, de preto, eu fiz aqui um outro sólido e encaixei em cima. Por que nós vamos fazer isso? Porque eu consigo trabalhar com o cilindro. Eu não consigo trabalhar com esse sólido aí cortado. Tá? Por isso que eu trouxe aqui o desenho aqui do lado. Nós iremos trabalhar então com essa construção. Eu vou jogar o mesmo sólido para cima, vou colocar ali os dados que eles foram dados e eu vou trabalhar com o cilindro. E a área lateral do sólido, que é diferente do cilindro, tá? Vai ser a metade da área lateral do cilindro. Repetindo, eu vou dobrar as estruturas desse sólido, vou colocar um outro sólido em cima, vou formar um cilindro, vou calcular a área lateral do cilindro e depois eu vou tirar metade desse valor, porque esse sólido, ele é a metade da sua estrutura. Tá bom? Vamos lá, eu acho que fazendo fica mais fácil de entender. Bom, eu vou colocar aqui a construção. Acho que aqui tá bom. E aí, quais são os dados? Vamos lá. Vou colocar aqui de azul. Ele colocou que é Bzinho, Bzão, então aqui é Bzinho e aqui é Bzão. Automaticamente aqui também vai ser Bzinho, aqui vai ser Bzão. E ele deu o diâmetro. Ele falou que o diâmetro é D. Então, esse aqui vai ser D sobre 2. E daqui para cá,
é a altura do nosso cilindro. Então vamos lá, ó, dados do cilindro. O raio a gente vai chamar de D sobre 2. A altura vai ser Bzão mais Bzinho. E tem um outro dado ali também que ele colocou, ó, considerando que Bzinho é a metade de Bzão. Então aqui eu já vou substituir, tá bom? Porque todas as questões aqui, ó, elas estão em função de D, de Bzão e de P, que eu acho que eu vou considerar que é π, tá? Esse P eu vou fingir que é π, tá bom? Esse P aí tá estranho, mas eu vou chamar de π. Tá? Eu vou considerar que a banca considerou que esse cara é π. Bom, gente, feitos os nossos preparativos, ele pediu a área da superfície lateral. Dois π RH. Isso aqui vai ser, então, 2 π D sobre 2. 3 Pzão sobre 2. Simplifica aqui e aqui. Vai ficar π vezes D vezes 3B sobre 2. Mas isso é do cilindro. Então, a área lateral do sólido é a área lateral dividido por 2. Vai ser π vezes D vezes 3B sobre 4. Quer dividir por 2, multiplicar ali de novo. Cadê? Faltou 3, né? Faltou 3. Ah, não, tem um 3 ali. Só vou organizar para encaixar. Vai ficar 3π BD. Só organizei aqui, ó, 3π BD sobre 4, alternativa letra B. Tava só desorganizado. Acontece. Colocar aqui, ó, para vocês darem uma copiada, tá? Quem quiser pegar. Aqui também para vocês copiarem. E vou dar uma hidratada na garganta. Só um minutinho. Simbora, vamos continuar. Mais uma aqui, ó, C do Espírito Santo. Questãozinha boa pra gente trabalhar. E essa tive que trazer duas figuras, ó. Vamos lá, então. Considere uma pirâmide de altura 18 centímetros e base quadrada inscrita em uma circunferência de raio 10, tomando 19 como valor aproximado de raiz de 374, julgue o item. A área total dessa pirâmide ela é inferior a 720 centímetros quadrados. Bom, gente, para calcular áreas totais de pirâmides, né, o ideal é que essa pirâmide ela seja uma pirâmide reta, sim, pelo menos uma pirâmide reta. Tá? Se ela for regular, ajuda mais ainda. Ele falou ali que a base é um quadrado, então ela é uma pirâmide irregular, que é uma pirâmide reta e a base é um polígono regular. Ajuda bastante. Tá? Mas pelo menos ela tem que ser uma pirâmide reta. Pelo menos isso. Bom, aí o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro partir da nossa base. Porque ele colocou aqui, ó. Vou colocar aqui com vocês. Ele colocou que a base ela está inscrita em uma circunferência de raio 10. Tá? Então, com isso, eu vou obter algumas informações, certo? Da base para descobrir ali as suas medidas, através da circunferência. Depois disso, eu tenho que descobrir as medidas da minha face lateral, que é um triângulo. Nesse caso, a face lateral não é um triângulo equilátero. Ele não está dizendo que é um triângulo equilátero. Então, eu vou considerar que pelo menos ele é isósceles.
O ideal seria achar a altura da face. Então a gente vai ter que utilizar aquele triângulo vermelho do último bloco. Feito isso, eu vou calcular as 4 faces, a área da base e somar tudo. Dá um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Vamos com fé fazer as contas, vai dar tudo certo. Vamos partir então primeiro aqui da nossa informação. Ele colocou que o raio vale 10, não é isso? Então, raio 10. Com isso, a gente vai conseguir aí descobrir as medidas do lado. Isso aqui vale 10, aqui vale 10, então isso tudo vale 20. O que significa que diagonal do quadrado vale 20. E diagonal é definida por L raiz de 2. Então, L raiz de 2 vai ser igual a 20. L vai ser 20 dividido por raiz de 2. 20 raiz de 2 sobre 2. 10 raiz de 2, o quê? Centímetros. Então já descobrimos a aresta da base da nossa pirâmide. Ela aqui vale 10 raiz de 2. Vou colocar mais para cá isso. Agora eu preciso descobrir as informações da minha pirâmide. Ótimo, minha pirâmide vem para cá. Eu quero descobrir a altura da face, então eu vou ter que fazer esse triângulo aqui. Esse triângulo vai ser bem melhor ali para eu descobrir. Ele já vai dar direto aquilo que eu quero. Ele deu a altura da pirâmide? Pirâmide de altura 18. Ótimo. Então, vamos aqui. Primeiro, isso aqui é H. Isso aqui é a altura da face. E isso aqui vai ser o lado dividido por 2. Bom, então esse triângulo vai ser o seguinte. A altura vale 18. A altura da face é o que eu quero descobrir para achar a área. Bom, 10 raiz de 2 dividido por 2. 5 raiz de 2. Vou utilizar um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá. 18 ao quadrado é 324. Aqui vai ser 25 vezes 2. A altura da face ao quadrado, 50, mas ele vai dar 374. Ele deu o valor aproximado dessa raiz. Foi um dos dados da questão aqui, ó. 19 como valor aproximado dela. Então a altura da face vale 19. Agora, o que nós vamos fazer? Já tem a minha altura da face. Eu tenho os dados da base da minha pirâmide. Agora eu vou calcular a área da base da minha pirâmide, vou calcular a área de uma face lateral e depois somar 4 faces laterais com a área da minha base. É um pouquinho trabalhoso. Pirâmides são sólidos, como comentei com vocês, são mais trabalhosos. Vamos lá então? A área da base. Vai ser a área do quadrado. O lado é 10 raiz de 2. Isso aqui vai dar 200. Tudo está em centímetro. Ótimo. Área da face lateral, vou colocar tudo maiúsculo.
Fazendo bem passo a passo, tá, galera? Oxi. Vai ser base vezes altura sobre 2. Cadê? A base é 10 raiz de 2. A altura é o HF, que é 19. Sobre 2. Isso aqui vai dar 5 vezes 19 vezes raiz de 2. A área de uma face é igual a 95 raiz de 2. Finalmente, a área total dessa pirâmide vai ser a área da base mais 4 áreas das faces laterais. A área da base é 200, mais 4 vezes 95 raiz de 2. Isso aí vai dar 380. Bom, se a gente olhar lá para trás, ele está querendo comparar com 720. Então, ó, colocando aqui de azul, eu vou ter que fazer raiz de 2 aproximadamente com 1,4, tá? Porque é o valor dele aproximado. Fazendo aqui essa multiplicação, vai ficar 200. Aí eu já vou trocar aqui para aproximadamente. Aproximadamente. Isso aqui vai dar aproximadamente 732 centímetros quadrados. Ele comentou que era inferior a 720. Errado. É superior. Questãozinha boa, né? Vou voltar aqui para vocês darem uma copiada. Perceba aí que a gente foi fazendo passo a passo. A gente teve que começar pela base. Depois nós fomos avançando. Fomos indo para a parte lateral. Utilizamos o triângulo vermelho porque o nosso objetivo era achar a altura. Melhor, o nosso objetivo é achar a área. E para isso eu preciso da altura. Aí depois eu calculei a área da base, a área da face lateral e multipliquei por 4 porque essa pirâmide tem 4 faces. Essa relação de área total é importante falar assim com vocês. Professor, você está criando formas, não é isso que eu estou criando. Eu estou trazendo aqui a ideia para vocês. Se ela fosse uma pirâmide de base hexagonal, a área total ela seria a área da base mais 6 faces laterais. Então, depende muito daquilo que você estiver trabalhando, tá? Depende muito, muito, muito. Se for um tetraedro, vai ser 4 vezes a face lateral. Então, depende muito ali. Vamos aqui continuar. Mais algumas questões. Julgue os itens a seguir acerca de um reservatório de gás que tem a forma de uma esfera de 10 metros de raio. Se for construído um novo reservatório esférico com raio igual a metade do raio do reservatório, então o volume desse novo reservatório será igual a metade do volume. Bom, essa daí é aquela que a gente faz rapidinho. Ela é errado, porque se o raio cai para metade, então se o raio 1 vale 10 metros e o raio 2 vale 5, isso indica que teve um coeficiente de proporção K igual a 1/2. E ele está falando agora de volume. Então, o volume 1 para o volume 2, eu não sei quanto que é, mas eu sei que vai ser K ao cubo. 1/2 ao cubo. Vai ser 1/8. Ou seja, V2 é 1/8 de V1. Isso a gente trabalha com coeficiente de proporção. Então não é para você calcular os volumes nesse tipo de questão. Se ele está falando que você trouxe a metade e vai ser a metade,
Não, vai ser a oitava parte. Não sei quanto é, mas eu sei que ela está errada. Então, eu sempre trabalho com coeficiente de proporção. Linear, K. Área, K ao quadrado. Volume, K ao cubo. Tem que levar os coeficientes para o seu concurso, gente. Não dá para ficar sem. Ah, professor, mas eu resolvi os volumes e comparei. Perdeu tempo. Isso era uma questão que era só você saber o coeficiente. Assim começa daqui. Ó, o volume é 10, o volume desse relatório é igual a 4.000 π. Essa, se você sabe a relação de volume, é 4 terços de πr ao cubo. 4 não é divisível por 3. 10 elevado ao cubo não é divisível por 3. Então não existe possibilidade de você tirar aquele 3 da fração. A não ser que você faça a engonhice de cortar o π com 3. Né? Mas o π está aqui, então não tem como você tirar. Então você já poderia marcar também que essa questão é errada. Mas o volume de uma esfera é 4 terços de π r ao cubo. Então, ó, o volume vai ser 4 vezes π vezes 10 ao cubo sobre 3. Ele vai ser 4.000 π terços. Então não é 4.000. 4.000 π sobre 3. Vamos para mais uma. A área da superfície desse reservatório. A área da superfície é 4πr ao quadrado. 4π 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Essa aqui está certinho. E ainda a notação, metro quadrado. Tudo bonitinho. O que é interessante da gente comparar é que se você aplicar a integral da área da superfície, você chega no volume. É integral? Isso. Não. Não. A derivada do volume... Isso. A derivada do volume chega na superfície e a integral da superfície é isso mesmo. E aí cai o 4 e tal, fica tudo sobre 3. Isso aí. Se você aplicar a integral da área da superfície, você chega no volume. Se você derivar o volume, você chega na área da superfície. É isso aí. Estava tentando lembrar ali qual é a sequência. Por isso que as relações são muito parecidas. 4 terços de πr ao cubo, 4πr ao quadrado. E, gente, é isso. Finalizamos aqui esse bloco, finalizamos aqui a sequência de questões. Muito obrigado. Tá? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Olá, meus queridos, tudo bem? Encerramos aqui mais um bloco. E agora nós vamos entrar aqui na parte que fala sobre geometria analítica. Como eu falei com vocês, essa vai ser uma aula que ela vai estar dividida em duas partes. E a segunda parte a gente vai falar agora sobre geometria analítica da banca CESP e Sebrasp. Então, conseguimos revisar bem a parte ali de geometria espacial, falamos sobre sólidos e tudo mais da banca. Agora nós vamos entrar no campo da geometria analítica. Então, segue a vinheta, vamos começar. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas. Hoje nós iremos aqui resolver questões da banca CESP e Sebrasp, só que agora do assunto de geometria analítica. Vamos lá, vamos começar. Começamos aqui com a primeira questão de 2024, Prefeitura de Camaçari. Se A, B e C são as coordenadas dos vértices do triângulo ABC, a área desse triângulo medirá. Bom, gente, está aí uma questão que você pode escrever aqui. Eu acho que tem algumas maneiras de serem resolvidas. Você pode fazer por uma ilustração, pelo fato ali do triângulo estar sendo apresentado os pontos, não é? Tem aí uma situação bem maneira. Você pode fazer por ilustração ou pelo determinante. Vou tentar realizar dessas duas formas com vocês, tudo bem? A primeira, que é por ilustração, é só quando os pontos eles apresentam uma característica igual que está agora, que vocês vão ver quando a gente for colocar.
Mas você tem dois pontos ali que estão 6, 0, isso. Dois pontos que são horizontais, que é o 0, 0 e o 6, 0. Então você tem ali uma situação que é um triângulo que você consegue definir a base e a altura facilmente. Quando isso não acontece, aí eu aconselho utilizar o modo determinante sobre 2. Tá? Mas vamos fazer aqui das duas formas. Vamos aqui, ó, a primeira forma, que é fazendo por ilustração. Então eu vou fazer aqui o desenho do nosso plano cartesiano. Acho que aqui pequenininho tá bom. Agora de vermelho aqui os pontos. O primeiro ponto é o ponto A, de coordenadas 0 e 0. O segundo ponto é o B. Ele anda 6 para a direita e nada, né? Nada em Y. E o C, que é 4, 3. Então vou colocar aqui que é 4. Vou colocar aqui que é 3. Esse aqui é o nosso ponto C. E aí, se você for observar com atenção, você vai ver que esse triângulo ele tá lindo para a gente calcular a área, né? Maravilhoso. Então, a nossa base, essa daqui. Essa aqui é a nossa altura. A base vale 6. A altura é o quanto que ele andou na vertical, 3. E a área é só fazer base vezes altura dividido por 2. Aí não tem nenhuma unidade de área, então eu vou colocar aqui UA, unidade de área. 9, alternativa letra E. Então essa é a primeira forma, é uma forma que você utiliza, que você faz uso ali da ilustração. Só que se o triângulo está apresentando, não apresenta esses segmentos horizontais ou verticais, fica muito difícil de você. Fica muito não, fica mais difícil de você determinar quem é a base e quem é a altura. Então a segunda forma, ela vem justamente para isso. A segunda forma, você vai utilizar a relação de geometria analítica, que a área é igual a 1/2 do módulo do determinante. Tá? Onde esse delta é você colocar as coordenadas e calcular ali o seu determinante. É um módulo porque se você trocar as linhas ou as colunas ali de posição, pode ser que você mude ali o determinante para positivo ou negativo, então o módulo evita aí esse tipo de problema. Então agora você vai colocar as coordenadas. A primeira é 0, 0, 1. A outra é 6, 0. E a outra é 4, 3. Eu particularmente eu prefiro essa daqui, tá? Porque evita você fazer desenho. Às vezes em concurso você não tem muito tempo para desenhar. Muito tempo não, muito espaço para desenhar. Isso aqui vai zerar. Isso aqui vai dar 18. Essa daqui agora vai zerar. Vai zerar. Vai zerar. Então esse determinante vai ser 18 menos 0. 18. Então, a área vai ser 1/2 do módulo de 18. 9 unidades de área. Então tá aqui a primeira forma, que só foi possível porque o triângulo ele tinha essa linha horizontal. Aqui é a segunda que vocês podem utilizar para qualquer tipo de triângulo, recorrendo aí à geometria analítica. Muito bom. Professor, mas a primeira você fez muito menos cálculo. Sim, a primeira foi bem mais tranquila, porque ele colocou em condições ideais de temperatura e pressão. Agora,
se você tem um triângulo que os pontos estão bem distribuídos, né, e nenhuma linha horizontal ou vertical, fica difícil de fazer, tá? Vamos aqui para a segunda. A segunda é muito boa. Julgue o item subsequente relativo à geometria. A equação cartesiana da reta que passa pela origem do sistema de coordenadas e é perpendicular à reta que passa pelos pontos P e Q, em que A e B são diferentes de zero. É dada por y igual a sobre b vezes x. Aí ele quer saber se está certo ou errado. Bom, vamos achar a primeira equação da reta. Porque ele quer achar uma equação da reta que seja perpendicular. Então vamos achar a equação da reta PQ, que é que passa pelos pontos P e Q. Bom, essa reta, a sua forma reduzida é mx mais q. Eu vou substituir primeiro o ponto P, tudo bem? Que possui coordenadas 0 e A. Deixa eu trocar aqui. Vai ficar A igual m vezes 0 mais q, o que indica que o q é igual a A. Primeira informação foi dada. Vou agora substituir o ponto Q, que possui coordenadas de B e 0, e usando o fato de que o Q vale A, tá bom? Então vai ficar 0 igual m vezes B mais A. Então fica m vezes B igual a menos A. O coeficiente m é igual a menos A sobre B. Então, essa reta R, chamei ela de R, chamei essa reta R, que passa pelo ponto PQ, ela possui essa equação, menos A sobre B, mais A. Esse é o nosso coeficiente M, que eu vou chamar de M1, e esse aqui é o nosso coeficiente Q, que eu vou chamar de Q1. A reta perpendicular a essa reta, eu preciso de duas informações. Para eu traçar uma reta perpendicular, eu preciso primeiro de um ponto, tá? Que essa reta perpendicular passe, e eu preciso usar uma relação entre os coeficientes angulares da reta perpendicular que eu quero descobrir e com a reta que eu estou utilizando ali como referência. E qual é essa relação? A relação é a seguinte: M1, o produto dos angulares, é igual a menos 1. Então, ó, se o primeiro é menos A sobre B, eu consigo achar através disso daqui. O B passa multiplicando, o outro passa dividindo. M2 vai ser igual a menos 1 vezes menos B sobre A. O nosso coeficiente angular na nossa reta perpendicular, ele vai ser B sobre A. Só isso já é o suficiente. Para a gente olhar aqui, ele fala A sobre B, a gente já pode marcar o errado aqui. Ele está falando que o coeficiente é A sobre B. A gente achou B sobre A. Mas se você quisesse achar o outro, ele fala que essa reta passa pela origem. Se passa pela origem, significa que o seu coeficiente linear é 0. Então, essa reta que eu vou chamar de S, ela possui, na verdade, a equação B sobre A x mais L. Então, tem aqui um errinho, tá vendo? Ela é A sobre B, o certo seria B sobre A. Então,
Uma questão que nós fizemos aí de um método até um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas geometria analítica, assim como a espacial, ela dá um pouco de trabalho nos cálculos. Eu quis fazer isso com vocês passo a passo, para que vocês entendam a teoria e a gente consiga aí trabalhar de forma eficiente, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó, para vocês copiarem algo, pausar aí o vídeo, ver alguma coisa. Outra aqui também. Vamos lá agora. Em um mesmo plano, a reta R passa pelos pontos A e B, e a reta S passa pelos pontos C e D. Acerca dessas retas, assinale a opção correta. Aí ele quer saber a interseção, se elas são paralelas, perpendiculares. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que achar as equações reduzidas, tá? Primeiro, vamos achar as reduzidas e vamos comparar o coeficiente angular para verificar se elas são paralelas ou perpendiculares. Caso elas não sejam, aí a gente faz o ponto ali de interseção, tudo bem? E a gente vê aí qual alternativa que se encaixa. Primeiro a gente tem que achar as equações e depois comparar os angulares. Então vamos lá, reta R, A e B, M1x mais Q1. Se ele passa pela origem, eu já posso atribuir que o Q1 vale zero. Então a nossa equação ela é dessa forma aqui. Agora eu vou substituir o ponto B. Como que vai ficar? 2 é igual a 3m1, que indica que m1 é igual a 2/3. Então a nossa reta R, ela possui a equação 2/3 de x. Agora vamos aqui para a nossa reta S. Que passa pelos pontos C e D. É 0,19. Eu vou colocar que seus coeficientes são m2x mais q2. Vou começar utilizando esse ponto aqui. Esse é um ponto que possui valores iguais a zero, tá bom? Então fica mais fácil aqui de trabalhar. Olha que legal. Com ele a gente já pode atribuir que o Q2 é igual a 19. Então agora a nossa equação ela é m2x mais 19. Vou utilizar o ponto C. Isso aqui vai ficar 10 igual 6 vezes m2 mais 19. Isso aqui vai ser 6m2 igual a menos 9. M2 vai ser menos 9 sobre 6. O que indica que M2 é igual a menos 3 sobre 2. Então, a nossa reta S, ela possui a equação menos 3 sobre 2x mais 19. Ótimo, elas são paralelas? Não, elas não são paralelas porque os coeficientes angulares são diferentes. Elas são coincidentes? Também não.
Então elas podem ser perpendiculares, concorrentes ou fazer interseção naquele ponto ali. Vamos verificar se elas são perpendiculares. Verificando se são perpendiculares. Para ser perpendiculares, o produto de M1 por M2 tem que ser igual a menos 1. Como você já tem os M's, né? O M1 é 2 terços. O M2 é menos 3 sobre 2. É isso mesmo. Isso aqui vai ficar menos 6 sobre 6, resultado menos 1. Ou seja, elas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, olha que bonitinho, letra C. Dá aquela hidratada na garganta. Enquanto isso, tem uma olhadinha aqui. Vocês tiraram aquele print, fazer as anotações. Mais um pouco também. Aqui. E é isso. Gente, geometria analítica, o conceito de ponta e reta cai muito, tá? Perpendicularidade, a parte de ângulo entre reta também pode cair. É algo assim que vale muito a pena vocês darem uma olhada, uma última revisão, tá? Essa vai ser a última questão do nosso bloco. Para terminar aqui o nosso bloco, cada bloco a gente está fazendo em torno de uma, duas, três, isso. Cada bloco, 4 questões, está ótimo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Considere as retas F, G, H, P e Q a seguir. Nossa, mãe, é muita reta. Mas uma coisa interessante, é que 3 dessas retas são paralelas. 4, 4, 4 os coeficientes. Aqui, eu vou separar as equações assim. Pronto. 4, 4, 4. Essas aqui são quase paralelas. No ponto gráfico, A é o ponto de interseção, ele está falando dos pontos, né? Mas tem aqui a imagem aqui do lado, tudo bem? Então, ele está falando dos pontos. Aí ele fala, a distância aproximada de B até D é 45 centésimos. Então, B até D é 45 sobre 100. De D até F é 9 décimos. De C até E, 103 sobre 100. Com base nas informações anteriores, assinale a opção que contenha o valor correspondente à distância de A até C. Galera, infelizmente, as retas P e Q, elas não são paralelas, tá? Se fossem paralelas, a gente podia fazer tranquilamente retas paralelas cortadas por uma transversal. Porém, contudo, todavia, elas são quase paralelas. Então a gente vai fazer retas paralelas cortadas por uma transversal. Que, inclusive, se você for olhar com atenção, é o que a questão está induzindo a gente a fazer. Às vezes a gente tem que ir muito nisso também. Olha só. A questão está quase que implorando para que a gente utilize retas paralelas cortadas por transversal. É que ele acaba saindo aqui dos valores, mas olha para cá, ó. Ah, não, dá para utilizar. Desculpa. Essas aqui, a P e Q, são as transversais. Perdão, gente. Essas aqui são paralelas, essas são as transversais, perfeito. Elas estão em proporção. Dá para utilizar, então, tranquilamente. Isso aí a gente tira muito o dia inteiro para resolver questão, a gente fica meio doido. Dá para resolver tranquilamente. Então vamos lá, sem medo de ser feliz. Então, ó, fazendo a proporção, vai ficar x
sobre 103 sobre 100 igual 45 sobre 100, 9 sobre 10. Aqui eu vou fazer, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, nas duas frações. Vai ficar 100x sobre 103, que vai ficar 45 sobre 100, vezes 10 sobre 9. Dá para dar aquela simplificada. 5 vezes 9, 45. Então, esse aqui fica 5 sobre 10, que dá para simplificar de novo, fica 1 sobre 2. Já pode multiplicar cruzado. Vai ficar 200x igual a 103. X é igual a 103 sobre 200 metros. Alternativa a letra A. Então, mesmo uma questão aí que ela é pautada em geometria analítica, às vezes você pode resolver utilizando retas paralelas e tudo mais. Bom, gente, ficamos por aqui com esse bloco. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Bom, é isso aí, gente. Fizemos aqui umas questões bem interessantes, né, de geometria analítica. Uma aqui que eu até dei uma bisonhada, mas acontece. Acontece, gente. A gente faz aqui a gravação, não vou ficar editando, não. Bom, vamos continuar. Eu separei mais algumas questõezinhas aqui pra gente treinar, tá bom? Espero de coração que vocês estejam gostando. Esse aqui, se não me engano, vai ser o nosso último bloco, tá? Então, segue a vinheta, vamos pro nosso último bloco de geometria analítica. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos aqui para mais um bloco de geometria analítica, resolvendo questões da nossa banca CESP e Sebrasp. Vamos lá, então. Considere a reta R, aí tem ali a sua equação, tá bem diferente, né? E o ponto P. Considere ainda S, a reta que passa por P e que é perpendicular à reta R. Tudo bem. Com base nessas informações, assinale a opção que indica o ponto no qual se interceptam as retas R e S. Bom, eu gosto de fazer assim caminhos de resolução, principalmente como diz aqui geometria analítica. Qual o caminho que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter uma primeira parte, que é achar o angular da reta S. Depois, a gente vai achar a equação da reta S. Com essa equação, nós vamos igualar R e S e aí encontrar a sua interseção. Geometria analítica é um conteúdo que a gente precisa ter em mente aquilo que a gente vai fazer antes de calcular. Porque se ele te der essa reta aí, você vai ficar, por exemplo, vou ficar vendo qual é o ponto de interseção, vou ficar vendo a interseção com os eixos, nada disso. Você precisa ter um norte. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso achar o angular, eu preciso achar a equação da reta S. Para isso, eu vou achar o angular. Com o angular, eu acho a equação. Com a equação, eu igualo elas, porque ele quer o ponto de interseção. Então, eu preciso igualar as leis. E quando eu igualar as leis, eu consigo descobrir ali a minha interseção. Tudo bem? Vamos começar então. Primeiro passo é a gente achar esse angular. Vamos primeiro aqui pegar a reta R. Vai ter que partir dela. Ela é y igual menos 3 vezes x menos 2. Eu não vou trabalhar dessa forma, eu vou fazer uma distributiva. Então ele vai ficar assim. Esse é o nosso angular.
E esse é o nosso linear. Agora eu vou achar, ó, o angular já foi. Desculpa, não foi o angular, perdão. Agora eu vou achar o angular. M1 vezes M2 igual a menos 1. Vai ficar, ó, menos 3 vezes M2 igual a menos 1. Passo dividindo e tomo cuidado com o sinal. Ele vai ser igual a 1/3. Pronto, achamos o angular. Agora eu vou fazer a equação da reta S. A equação da reta S. A reta S, ela é y igual 1/3 de x mais Q2. E ele falou que passa pelo ponto 3 e 4. Com isso, eu vou fazer as substituições, vai ficar 1/3 vezes 3 mais Q2 igual a 4. 1 mais Q2 igual a 4. Q2 igual a 3. Então, a equação da reta S um terço de x mais 3. Agora eu vou igualar RS. Igualar risos. Igualando as equações. Bom, eu vou ter aqui menos 3x mais 6 igual 1/3 de x mais 3. Ficar menos 3x menos 1/3 de x é igual a 3 menos 6. Todo mundo negativo. Passa aqui número misto. Menos 9x menos x sobre 3 igual a menos 3. Continuar aqui. Menos 10x sobre 3 igual a menos 3. Multipliquei tudo por menos 1. X é igual a 9 sobre 10. Achei a primeira parte aqui do igualar, né? E só precisamos dele, porque se você for olhar com atenção, não precisa achar a interseção. Só a primeira parte já foi, ó, 9 décimos. Letra A, não tem mais nenhum 9 décimos. Então é isso. Ah, professor, e se eu precisasse encontrar o outro? Se tivesse, por exemplo, duas alternativas com 9 décimos, como que eu faria? Você ia pegar esse 9 décimos aí, que é o valor de x, e você iria jogar numa das equações. Você ia jogar ou na equação da reta R ou da reta S. Eu aconselho ali a reta R, porque ela não tem fração. Mas aí, no caso, meio que tanto faz, né? O outro, sendo a fração, você vai dividir. Não dá para fugir da fração, tá? Ia substituindo uma na outra, e aí você ia encontrar 33 décimos. Tá bom? É isso. Vamos para mais uma. Vamos para essa aqui, ó. Seduc Alagoas. A figura seguinte mostra, em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, em que a unidade de medida é o metro, uma região retangular OABC. O lado OA mede 600 e o lado de OC mede 800. Ele comenta, se não me engano, na próxima, que todos eles são pontos médios, tá? E são pontos médios dos pontos médios, que é onde ele está instalando pontos de acesso à internet Wi-Fi.
Nessa configuração, o usuário pode se conectar à internet desde que seu smartphone esteja a 200 metros ou menos, qualquer um desses pontos. Então, todos eles são pontos médios, tá? Então, o OA mede 600, vamos colocar aqui. Então, aqui vale 300, esse pedaço vale 300, e o outro é 800, né? Então, separar aqui em partes. Então, 200, 200, 200, 200. Vamos agora aqui para a pergunta. A letra A reta que contém os pontos B e E, intercepta o eixo OX no ponto de abscissa x igual a 300. Vamos lá. Ele quer saber onde que intercepta o ponto. Vamos lá. Então, a gente tem uma reta. Nós podemos fazer por geometria analítica ou por semelhança. Eu acho melhor fazer por semelhança, apesar de ser aula de geometria analítica. Tá? Por quê? Vamos lá. Vou apagar isso daqui, porque está muito poluído o meu desenho. Certo? E vamos lá. Isso aqui vale 200. Esse daqui vale 300. Por sua vez, nós já sabemos que isso aqui vale 600. Então, como os triângulos são semelhantes, isso aqui vale o dobro também, 400. Se essa distância toda é 800 metros, então aqui também vai ser 400. Então, esse ponto tem alguma letra P? Não. Esse ponto, que eu vou chamar de ponto P, ele vai possuir coordenadas 400 e 0. Ele falou aqui que era ponto de abscissa 300. Gabarito errado. Coordenada é 400. Tudo bem? Isso é você resolvendo sem utilizar geometria analítica, é você utilizando semelhança. Se fosse por geometria analítica, você teria que colocar as coordenadas, descobrir a equação da reta e fazer a interseção com os x. Dá um pouco de trabalho, tá? Mas você pode fazer por semelhança. Tá lindo, já foi feito. De qualquer maneira, a gente utilizou a geometria analítica com as coordenadas, né? E esse tipo de pergunta é aquele que vem com uma outra, o mesmo texto, mas com uma continuação, né? São muitas perguntas sobre o mesmo texto. Então vamos ler só a parte de baixo agora. A tangente do ângulo COD é igual a 1,5. Vamos lá, COD. A gente tem aqui, ó, COD. Vamos lá? Ele quer saber a tangente desse ângulo aqui. Vou chamar ele de θ. Tudo bem. Melhor coisa para fazer tangente é utilizar aqui um triângulo retângulo. Nós sabemos os dados, certo? Esse aqui vale 300. Então aqui também vai valer 300. Esse aqui vale 200. A hipotenusa eu não preciso achar, porque ele pediu a tangente. Então a tangente desse ângulo vai ser oposto sobre adjacente, 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Certinho. A parte de geometria analítica dessa questão, ela vem na parte de coordenadas, tá? Geometria analítica também trabalha com coordenadas, por isso que tá aqui no ponto. Mas, gente, concurso de matemática mistura tudo. E é isso. Finalizamos aqui esse bloco. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu!
Bom, gente, é isso. Esse bloco foi mais rapidinho, tá? Mas a gente conseguiu resolver todas as questões, tanto de geometria espacial e geometria analítica, propostas aqui para nossa live de hoje. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e de acompanhar as próximas lives que a gente vai ter essa semana, tá bom? Valeu, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.